Fica à vontade, tá? Show. Tá visualizando tudo? Chegou. Então vamos dar início, né, pessoal? Então, muito obrigado a todos que estão por aí, os que não estão, muito obrigado não. Vamos falar um pouco sobre algo que eu estava estudando há pouco tempo, que é sobre programação reativa, né? Eu botei um pequeno mote aí, que é, às vezes, você precisa sentar e esperar, né? Que é um pouco do conceito por trás. Então, vamos lá. O primeiro, vamos com um exemplo. Eu não sei se todo mundo aqui assistiu o Shrek 2, mas no Shrek 2 tem essa cena marcante, né? Que é o do burro, que fica a todo momento perguntando: a gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? E toda vez que ele pergunta, o Shrek é quem responde, dizendo: não, a gente não chegou, não, a gente não chegou. Até que chega um momento onde o burro ele se esquece de perguntar, ou está distraído com outra coisa, e quem disse para ele que chegou foi a Fiona, ou seja, ele não precisou perguntar para a Fiona responder a ele o que é, se ele já tinha chegado ou não. Então aí, basicamente, é o core, né, a base do que é a programação reativa. É você não necessariamente ficar perguntando, mas sim esperando que alguém lhe informe o momento que você possa executar a sua ação, né? Então vamos a um pouco de história. Onde é que surgiu a primeira vez esse conceito sobre programação reativa, né? Ela surgiu em artigos, pela primeira vez, nesse artigo do Gerard Barry, que ele é francês, né? Que fala sobre programação em tempo real, utilizando linguagem de propósito específico ou propósito geral. Ele, nesse artigo, ele comenta um pouco sobre o que seria a ideia de aplicações que não precisam estar a todo momento indo atrás da informação, mas sim ele ter um roteiro e quando essa informação estivesse disponível, ele automaticamente seria informado e executaria o ponto, né? Aí ele fala em linguagens gerais e tem um foco maior relacionado à indústria, assim. Aí qual é o conceito mesmo por trás da programação reativa? A programação reativa ela é um modelo, um paradigma de programação que é orientado a fluxo de dados, em grande parte assíncronos. Ele é construído baseado no design pattern do Observer, né, que propõe que existe um sujeito que mantém uma lista de possíveis observadores que estão interessados em qualquer mudança, né, no seu estado e os notifique quando isso acontecer. Então, tudo que envolve a programação reativa, a construção da programação reativa, ela está baseada nesses dois pilares, que é o fluxo de dados e os processos assíncronos. Então, vamos lá um pouco sobre o que são os fluxos de dados, ou streams, né? Ele é um modelo onde as informações são trabalhadas constantemente, como um fluxo, né, como o nome já diz, para que a aplicação possa responder de forma não sequencial, ou seja, ela vai responder de forma assíncrona. Existe sempre o fluxo da informação e os agentes, né, os atores que vão precisar dessa informação, eles que plugam na via onde esse fluxo passa e eles quem trabalham em cima quando os resultados chegam, que cada dado que chega, ou seja, cada informação que passa nesse stream, ele tem a capacidade de notificar as pessoas que a interessam, né? Aí tem os exemplos que são os mais comuns hoje de streaming, que são ligados a áudio e vídeo, como Netflix e o Spotify, mas também existem streams de arquivos, no meio mais industrial de sensores, por exemplo, um sensor de temperatura, de pressão dentro de uma indústria. Ele está sempre retornando valores, sempre que você chegar lá, você pode medir um valor, então você pode ter uma aplicação que transforma esse valor num fluxo, e quem utiliza dele pode só plugar nesse fluxo e ficar recebendo os valores, né? E o segundo pilar é o assíncrono. E assíncrono em programação é tido como algo que não ocorre no fluxo principal do programa, né? Como a gente sabe, todo programa executa em cima de uma thread principal. E todas as atividades paralelas a ele, que não ocorrem nessa thread, são delegadas para outras threads executarem, são considerados processos assíncronos. Aí alguns cenários onde são usados a sincronia, né, da programação, alguns são operações de entrada e saída, múltiplas operações em paralelo, requisições de longa duração, que você não vai bloquear o cara para executar essa operação.
E para quem tem uma certa familiaridade, é esse processo de main thread e execução de diversas operações em paralelo. Você tem muito isso no Android, né, que ele tem a thread principal que controla todo o fluxo da aplicação, de telas, e a maioria dos processos que você precisa fazer de requisitar um serviço, serviço HTTP, executar operações de carga, você sempre deve executar numa task separada, para que você não bloqueie a thread principal, ou seja, na tela que o usuário está executando, senão você vai travar a aplicação do cara. E também você tem muito isso nas aplicações que rodam em cima do Node, né? Que o Node ele também é single thread e ele delega lá no sistema de eventos que eles executam esses processos por demanda. Mas vamos lá, o que é que eu posso aplicar a programação reativa, né? A programação reativa, ela implica em você mudar a forma como você estrutura ou escreve um código, porque a partir do ponto que você vai utilizá-la, você tem que se basear num fluxo de dados. E ele será, na base, a espinha dorsal do seu programa, esse fluxo. Esses fluxos eles podem ser eventos, mensagens, chamadas e até mesmo falhas, erros que acontecem dentro da aplicação. Qualquer coisa dessa você pode transportar em forma de stream de dados, né? Aí com programação reativa você observa esses streams e reage quando um valor é emitido. Um código que você cria baseando em streams, ele pode ser um evento de clique, ele pode ser uma request HTTP, ingestão de mensagens, notificações, mudança de variáveis, eventos de cache, medição de sensores, literalmente qualquer coisa que você possa variar, ou seja, possa mudar ou acontecer, você pode aplicar a programação reativa. Aí, basicamente, qualquer coisa que você aplicar em cima disso, você automaticamente está transformando a aplicação numa aplicação assíncrona. Né? Aqui no exemplo eu coloquei essas 3 imagens, que é, por exemplo, medição, o download de um arquivo. Esse processo de você ficar pegando o quanto ele está transmitindo, você pode delegar para um processo assíncrono e utilizando a programação reativa para saber quanto dos dados já foram transmitidos, quantos já foram baixados. A mesma coisa aqui no do termômetro, né, na temperatura, que ele vai só esperando o sensor enviar para ele os dados para ele poder mostrar a temperatura num gráfico e coisas do tipo. Aí essas aplicações elas envolvem 2 tipos de elementos observáveis. Você tem os elementos frios, né, os cold observables, que eles não fazem nada até que alguém comece a observar eles. E os dados só são produzidos por um observer desse tipo. Eles não são compartilháveis, né, entre todos os observadores. Eles sempre recebem todos os valores. Isso aí, por exemplo, seria um download de um arquivo. Ele sempre vai receber o download inteiro, né, dependente do momento que você clicar no link e que você começar a baixar. E os observáveis são os hot observables, que eles estão sempre ativos. Esse seria o caso de um sensor. O sensor está sempre emitindo um valor. Então, no momento em que você chega lá e pluga nele para receber as informações, você só recebe as informações a partir do momento em que você começou a observar ele. Então, esses valores eles são compartilhados entre todos vão receber, só que você nunca recebe o conjunto inteiro dos valores, você só recebe um valor imediato. Aí, tudo isso, né, também tem que gerar alguns cuidados, né, quando você vai desenvolver, né? E é muito importante quando você quer definir uma aplicação que utiliza a programação reativa, que são a assincronia. Diversas preocupações elas são trazidas quando se desenvolve uma aplicação que é voltada em streams de dados, né? Aí nesse caso, que você for escrever o código, você tem que atentar a esses 3 focos principais, que é a alteração de estados, ou side effects, as threads e os códigos bloqueantes. O que é cada uma dessas coisas? A alteração de estado é quando você utiliza a programação reativa, você deve evitar a alteração de estados desnecessários, né? E ter uma interação clara quando eles são utilizados. Isso é para evitar que quando você utiliza uma função, que ela vai receber esse dado e você não sabe ao certo quando ele vai receber, você esteja alterando o estado de alguma variável que ele está esperando, que
pode gerar algum erro, você pode, sei lá, setar uma variável para nulo, e quando chegar lá dentro, ele vai estar nulo e você vai ter algum problema com isso, você não vai executar a operação. Outro também que vale a pena das threads de dizer, é que você nunca deve esquecer que você não sabe quem que vai lhe chamar. Ele está lá para executar seu código, mas você não sabe quem ele vai lhe chamar. E por ser assíncrono, você não pode, em hipótese alguma, esquecer que esse seu código vai ser executado por uma parte da aplicação que você não conhece, você não sabe quem é que vai chamar ela. E outra coisa também que está muito ligado a isso é que são os códigos bloqueantes. Como você não é o dono da thread que vai executar o código, você não pode deixar lá algum processo em espera, que ou demore muito tempo para ser executado, ou que realize um processo muito demorado, e que você possa comprometer o desempenho da sua aplicação, né? Que no caso para as aplicações com programação reativa, o bloqueio das threads ele pode evitar que novos itens sejam emitidos. Isso pode gerar algum estouro de memória ou de algum buffer que ele utiliza. Aí, e algumas dicas para quando se usa a programação reativa de fato. É que você manter as coisas sempre simples. Por que isso? Porque o número de operadores, de possibilidades que você pode utilizar, faz com que o desenvolvedor busque as formas, às vezes, mais complicadas para resolver um problema. Isso cai muito no que o Rafael apresentou, na dele, que falam que não é sempre que você quem vai dar manutenção. Você tem que dar o código para que qualquer pessoa possa ler, né? Você não pode esquecer que o bom código, ele precisa ser legível e entendível para qualquer pessoa. Então, a mesma coisa funciona aqui, porque muitas das vezes os operadores, que mais depois eu vou mostrar um pouco para vocês, para utilizar na programação reativa, eles geram assim um alinhamento de várias chamadas que às vezes são desnecessárias. E outra coisa é você saber distinguir o que é uma programação reativa do que é um sistema reativo. Que usar programação reativa não faz com que seu sistema seja reativo. Sistemas reativos eles são definidos pelo manifesto reativo, que eu vou falar um pouco mais, que são estilos arquiteturais para a construção de sistemas distribuídos responsivos, né? E o que é esse manifesto reativo? Porque junto com o uso da programação reativa, foi visto que várias aplicações ele meio que tinham a mesma características, essas programações que utilizavam a programação. Então, foi publicado em 16 de setembro de 2014 o manifesto que descreve os quatro princípios básicos de qualquer sistema reativo, onde o sistema tem que ser responsivo, ou seja, que um sistema reativo ele precisa manipular requests em um tempo razoável. Aí esse tempo razoável quem define é a pessoa que está usando, né? Que, por exemplo, se você achar que 1 minuto é razoável, então você fazer uma aplicação que responde em 1 minuto é aceitável. O segundo é a resiliência, né? O sistema tem que ser resiliente. Um sistema reativo ele precisa estar responsivo frente a falhas. Ele precisa ser estruturado para lidar com falhas a qualquer momento. O terceiro é elástico, ele precisa ter elasticidade. O sistema reativo precisa estar responsivo sob diferentes cargas. Ele precisa escalar verticalmente e trabalhar com o mínimo de recursos possível. E o último que é guiado por mensagens, ou message driven, que os componentes do sistema reativo eles devem interagir utilizando mensagens assíncronas. Então, alguns exemplos de que usam hoje em dia a programação reativa, a gente tem um Node, né, como eu disse que ele funciona numa main thread, e internamente ele tem um processo de consumo de eventos que faz com que os processos que você programou lá, utilizando a programação reativa, eles sejam executados. E ele é muito utilizado isso nesses frameworks JavaScript front-end que a gente tem hoje, né, o Angular, React, Vue, que eles utilizam desse princípio do Node, de ser single thread e executar todas as coisas de forma reativa, e todo o processo que você faz internamente que requer uma execução com uma request ou um processamento de uma lista, algo que você precise ficar ouvindo, um listener, você utiliza a programação reativa para isso. E tem também o ReactiveX, que ele é uma API voltada para programação reativa. Aí tem algumas referências, que eu usei alguns artigos, né? E tem alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês.
eu fiz utilizando. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim, sim. Pronto, aqui eu fiz uns exemplos. Eu fiz em Angular para utilizar tanto que onde foi que eu estudei, né? Que eu estudei essa parte de programação reativa para utilizar na reformulação do Sucupira, que agora as partes novas do Sucupira eles estão todos feitos em Angular. E meio que eu tive que aprender tudo isso para poder aplicar e não transformar aquele front-end macarrônico, que é a forma mais fácil de fazer, né? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos de como seriam o uso da programação reativa. Primeiro, eu fiz um exemplo como se fosse um termômetro. Eu tenho aqui, por exemplo, a leitura de um sensor, né? Coloquei aqui o exemplo como se fosse uma temperatura, que ele está a cada segundo, eu estou monitorando esse sensor. Então, a cada segundo ele está pegando esse valor e jogando no meu stream de dados. Então, esse daqui é o valor, é meu stream de dados. Aí, o que é que eu fiz? Eu vou trabalhar em cima dele. Nesse caso, ele estou usando o conceito lá do hot observer, ou seja, eu só consigo pegar os valores a partir do momento em que eu estou lendo. Os valores que ele já emitiu, eu não consigo recuperar mais. Então, o que é que eu faço? Eu vou começar um rastreio. No momento que eu iniciar o rastreio, ele vai começar a observar essa temperatura que está sendo emitida e vai plotar para mim aqui um gráfico de base de cada temperatura a cada segundo que ele conseguiu observar. Então, ele começa a leitura. Aqui, a cada segundo, ele vai lá, emitindo a temperatura que ele pegou naquele momento. Aí, o que é que eu fiz? Aqui nesse ponto do gráfico, ele está executando um observable em cima desse stream de temperaturas. Ele recupera o valor que foi emitido no momento e lança no tempo, né, o valor que ele trouxe. Aí, esse finalizar, o que, que ele faz? Ele interrompe a leitura, ou seja, ele interrompeu a leitura desse fluxo, ou seja, eu pluguei no momento que eu iniciei o rastreio e quando eu finalizei, eu despluguei desse stream. Então, na próxima vez que eu clicar em inicializar de novo, iniciar o stream, aqui o rastreio, ele vai começar a ler o próximo elemento que ele foi emitido. Né? Aqui ele vou colocar, ele começa 25, e ele continua a leitura desse ponto. Ou seja, tudo que se passou eu perdi. Agora eu estou só pegando os valores a partir daí. Aí outro exemplo que eu criei também, ele é o sistema de notificação. Nesse central aqui, toda vez que eu clicar na notificação, ele vai disparar para uma lista de texto lá que eu coloquei e vai só incrementando essa lista. Aí esse botão de notificações aqui em cima, ele está observando essa lista e cada vez que recebe uma mensagem nova, ele vai relançar para notificação. Então, se eu clicar em notificação, ele aparece. Uma notificação, 2. Isso aqui pode entrar muito no sistema de push notification, né? Onde tem um servidor lá de push e ele vai lançando as mensagens para a fila. E aqui, na minha aplicação, eu tenho lá um observer que fica olhando essa fila. Então, cada mensagem nova que chegar lá, ele já pega para mim e mostra aqui na minha tela. Eu não preciso ficar fazendo requisições e requisições para poder trazer esse dado. O WebSockets também, né, que utiliza muito disso. Isso aqui ele está para toda a aplicação. Então, se eu entrar nesse HTTP request, ele vai continuar as notificações lá. Ele vai ficar sempre observando essa lista. E o terceiro e último, que é o mais utilizado nesse caso do Angular, que é as requests HTTP. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei pegando lá daquele JSON placeholder, né? A listagem de posts que eles têm lá. Então, o que é que eu coloquei? Aqui como ele executa tudo assíncrono, eu coloquei um relógio aqui, mostrando que ele está passando a cada segundo. E depois que eu botar para buscar, você vai ver que o relógio não para, mas mesmo assim, ele vai executar a consulta. Então, eu coloquei aqui 5 segundos de delay, ele vai executar a consulta. O relógio continua passando e ele trouxe os dados. Ou seja, minha thread aqui principal estaria executando esse relógio. Mas assincronamente eu coloquei para ele fazer uma busca HTTP e renderizar esses dados na minha tela. Então, basicamente, isso aqui foi um pequeno estudo que eu fiz, né, em cima da programação reativa e alguns dos exemplos, né. Eu ia até fazer outros utilizando o Java, porque nesse exemplo ele aplica usando aquele ReactiveX, que também tem para Java, né, ele tem para quase todas as linguagens do mundo aí. Tem para Python, Ruby, JavaScript, Java.
que eu ia fazer no caso usando com o Flux, né? Lá pro Java. Eu ia colocar lá um endpoint Flux, que ele ia ficar me retornando os valores para ficar consumindo aqui de acordo com os eventos, mas depois eu deixei para lá. Eu já estava querendo incrementar demais aqui esse exemplo. E quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. E essa foi minha apresentação. Bom, valeu, Taek. Obrigadão aí, cara. Parabéns. Sim, tem também outra coisa aqui que tá num repositóriozinho que eu coloquei aqui. Esses exemplos aqui, para quem quiser dar uma olhada no código, como é que foi feito. Massa. Então, fazer o pé hoje aqui de resto, já que não tá, né? Parabéns. Ficou massa, cara. Parabéns mesmo. Eu pude acompanhar um pouquinho com você lá, né? Vocês começaram a achar legal a ideia. Enfim, vou deixar primeiro que as pessoas perguntem aí, os demais, depois eu volto, se for o caso. Quem quiser ir, parabenizar, dúvida, alguma coisa, fica à vontade, pessoal. Bem legal, Taiko. Infelizmente eu não consegui assistir a apresentação, mas eu fiquei só no áudio, eu estou aqui no telefone, aí no telefone não apareceu não a apresentação. Depois eu vou pegar a gravação aí para ver direitinho. Quero ver também os códigos. Parabéns aí. E aí, alguém mais? Ô, Taiko, parabéns, cara. Ficou legal. Deixa eu só perguntar uma coisa, então. Vamos imaginar que a gente fosse ensinar para um leigo programação reativa, né? E aí você mostrou esses 3 exemplos e você passasse como exercício aquele da temperatura. Quando você passasse para um leigo, o que você iria falar para ele se preocupar principalmente? Tipo, o que você precisou construir, né? Tipo, ó, você vai precisar construir isso, fazer dessa forma. Como é que você guiaria essa pessoa? Bem, assim, inicialmente, saber qual é o fluxo de dados que você vai precisar. Nesse caso aqui da temperatura, eu não tinha, né, de onde pegar uma temperatura, não tenho nenhum sensor plugado no PC nem nada. Então eu criei uma função que ele gera a cada segundo um número randômico. Né, eu peguei lá, coloquei como base 25, né, 25 graus. Aí eu gero um randômico e somo 25 mais esse número. Aí ele vai lançar a cada segundo um valor desse. Certo? A partir daí, eu tenho o quê? Eu criei um observable que ele está a todo momento lançando esse valor. A partir disso, eu fui lá na minha aplicação, naquela, e criei lá, me subscrevi nesse observable. Ou seja, a partir desse momento eu estou observando todo o valor que ele está transmitindo. Então, essa subscrição que eu fiz, ele é o cara que vai poder atuar em cima dos valores que vai receber. Então, como eu fiz lá o gráfico, essa minha subscrição ele vai fazer o quê? Vai receber o valor que foi emitido e vai plotar no gráfico. Então, a função de fazer o gráfico ela vai permanecer a mesma. A diferença é que a fonte do dado que vai plotar esse gráfico, ela não é uma fonte estática, né? Que eu recebo o conjunto de valores e ploto tudo. Eu vou ter só que ter esse trabalho de, toda vez que eu receber um valor novo, eu botar lá no gráfico e atualizar ele. Então, basicamente, as duas preocupações saber o momento onde você vai começar a visualizar, ou seja, você vai começar a observar esse fluxo de dados, você vai subscrever nele, e o outro é o momento onde você vai atualizar essa informação. Porque, como eu botei, um dos cuidados é você não bloquear as threads e você também saber que você não conhece quem é que vai executar ela. Então, você tem que, às vezes, se preocupar em, quando se subscrever, você deixar de subscrever nesse observer, senão você pode gerar um memory leak, né? Que você vai começar a pendurar várias pessoas observando que não param de observar. Então, para o cara fazer isso aqui, o guia geral é saber esse ponto de observar e não observar, né? Subscrever ou não subscrever, e como é que você vai atualizar.
Porque, por exemplo, no HTTP, lá, quando você faz a requisição, é mais simples, porque o HTTP ele só manda request e recebe response. Acabou, encerrou. Mas mesmo assim, se você não de subscrever, né, dar um unsubscribe lá, ele vai ficar pendurado lá, querendo observar uma coisa que não vai responder mais nada a ele. Então você está colocando lá no pool de eventos uma coisa que não vai ser mais reutilizada. Então basicamente é isso, as preocupações que você tem que ter quando você vai desenvolver, né? De boa, não, tranquilo. Entendi, sim. É o que é o diferencial para isso, né? Para o reativo. Que é outra forma, assim, não é tão diferente, né, da funcional mesmo, mas você, às vezes, não vai ter a resposta no momento em que você precisa. Então você, tipo, eu fiz a requisição e já pega aqui o resultado e faço isso. Você pode chegar no momento que a sua lista está vazia, ou seja, sua request foi, mas o response ainda não chegou. Diferente de um código bloqueante, quando você faz a requisição e fica lá, thread esperando até você receber a resposta, né? Sim. Inclusive, até mesmo nesse exemplo da temperatura, uma coisa que me chamou a atenção, eu posso ter perca de dados por não fazer essa subscrição correta. Né? Você viu que teve temperaturas que foram, mas você não coletou de propósito, claro que eu tinha pausado, mas imaginando que fosse uma coleta constante, se eu não tiver cuidado, eu posso perder informação ali, né? Exato. E tem também o caso disso que é o tratamento da falha, né? Você vai continuar recebendo, não é porque falhou ele vai parar de receber. Não, ele falhou e ele vai para o próximo. Só que quando ele falha, ele manda para você, ó, deu esse problema aqui, você tem que saber tratar essa falha. Tipo, no momento da medição, se ele não conseguiu ler o sensor num determinado segundo, eu vou ter que, de alguma forma, dizer, olha, esse dado aqui ele está inconsistente porque faltou uma medição. Então, todo momento que for positivo, ou seja, você recebendo o valor, ou negativo, se deu algum erro no processo, você tem como tratar isso. De boa, cara. Valeu aí. Parabéns. Aí tem aquela questão dos eventos em cascata, né, também, que, assim, para quem está começando pode ser um problema, que até você passou. Sim, no caso de esse daí que o Arthur falou, eu tinha lá duas requests, né? Eu tinha uma request que ia me trazer os itens em uma lista, mas cada item dessa lista eu ia ter que pesquisar em outra fonte para completar esse dado. Então, eu poderia fazer o quê? Normalmente, o que é que eu faria se eu estivesse fazendo lá no Sucupira antigo, um exemplo? Eu faria consulta, depois pegaria todos os identificadores que eu quero e faria outra consulta passando esses identificadores para poder preencher. Nesse caso, o que é que eu posso fazer? Eu faço a primeira consulta, eu gero todo o meu resultado, aí depois eu vou extrair todos os identificadores que eu quero e vou fazer novas consultas com esses identificadores, só que isso acontece tudo em paralelo. Então ele me deu a resposta de um, ele faz a segunda chamada. Quando ele terminou as duas, ele junta os resultados e me responde. Entendeu? Eu não vou fazer tipo uma sequência, eu faço um, depois eu faço outro, depois eu faço outro. Ele já faz isso tudo em paralelo. Alguém mais? Pronto, velho. Agora eu passo pra Daniel fazer os códigos Cupira aí, velho. Já aprendeu aí como é que faz as coisas. Passa pra ele. Show de bola. Hoje você tá de share, cara? De quê? Você tá de share hoje? Chefe? Share. Chefe? Que isso, rapaz? Não, é só... Acho que talvez para encerrar, né? Se ninguém vai ter nada a falar. Eu acho massa a programação reativa, né? Muda um pouquinho o paradigma, de fato, né? Ela veio com outra visão. Tem vários frameworks. O Angular é um, o outro também, o Vue, está ganhando muita força, né? A Cápsula adotou o Angular, né? Eu já trabalhei com o Angular lá na Ilha Ferrine, também fiquei com o Angular. E também trabalhei um pouquinho com o Vue. São bem legais os dois, né? Eles têm essa percepção, né? Esse conceito. E só para contemplar também, você até que falou aí que, até com o pergunta do Rafael, que deixar o código simples, fácil, né, manutenção, acho que você aplica a tudo, né? Não só seria a front, a back, a base, consulta, a tudo, né? Então é sempre pensar no outro, no próximo. Quanto melhor deixar código legível, código simples,
dividir em camadas, dividir em classes, ajuda a pensar assim no próximo, não é só você. Porque mas pode sair da equipe, mas pode ir para outro projeto, dentro da própria cápsula, enfim. E vocês deixam um legado lá de como deve ser feito, né? Deixar um modelo a seguir, um molde. Isso eu acho que talvez seja o mais importante na nossa área, né? Deixar um norte, né? Então, acho que é por aí mesmo que tem que seguir. Nossa ideia é essa. Mais uma vez, parabéns ao Taeko, né? E eu acho que é isso. Se ninguém mais tiver nada a acrescentar ou alguma consideração, eu estou satisfeito, bem satisfeito mesmo, no de hoje também. Eu só dar os parabéns aí a Taeko, muito bacana. E aí vai rolar aquela salva de palmas, não? Todo mundo abre o microfone e... Clap, clap. É sinal, pô, é culpa da mão, velho. Vai, esse cara tudo aí. Bom, galera, Valeu aí, pessoal, por ter me ouvido. Pode parar já, Galina. Gravação aí. Tranquilo, então eu vou parar a gravação aqui. Agora a gente pode falar mal. Para de gravar.